Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Hoje é dia 28 de fevereiro, último dia do mês, e amanhã já começa esse período de carnaval em todo o país, que é uma festa bastante popular. E a pergunta que não quer calar, alguém já me perguntou, pediu até que eu fizesse um vídeo, é se o crente pula carnaval. Essa questão de um crente participar ou não do carnaval pode ser debatida com base nos princípios de santidade, de pureza e testemunho cristão. A Bíblia não menciona diretamente o carnaval, já que é uma festa que não tem origem bíblica ou ainda cristã e que evoluiu ao longo do tempo, mas nós temos princípios bíblicos que orientam a vida do crente. Em relação ao primeiro princípio, é o que eu já mencionei, é a santidade e pureza. Quando a gente vai para o texto de 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 15 e 16, o qual eu deixo destacado, diz assim: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, numa referência ao comportamento, à conduta, porquanto está escrito: Sereis santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. O cristão é chamado a viver de maneira separada do mundo e a se distanciar de comportamento que possa comprometer a sua santidade. Mas tem um segundo elemento. Desta vez eu quero me reportar à carta do apóstolo Paulo, lá no capítulo de número 12. Você deve estar já associando o versículo, lembrando, justamente no versículo 2, o qual mantenho destacado. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Participar de atividades que promovem comportamentos incompatíveis com a vida cristã, como a imoralidade, a embriaguez ou a idolatria, pode ser visto como se conformar com os padrões deste mundo. Mas quando a gente vai para Mateus, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 13, nós temos um outro aspecto a ser observado, é o terceiro, o que a gente já falou com relação à pureza e santidade, evitar comportamentos mundanos, e agora a gente pode falar um pouquinho sobre o testemunho cristão. Observe que Jesus fala assim, no versículo 13: Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e se pisado pelos homens. E ele prossegue: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. De modo que essa participação de festas que promovem práticas que não refletem o caráter de Cristo pode prejudicar o testemunho. Mas eu quero ainda falar, e é a última colocação minha, sobre a questão para evitar a imoralidade. Quando a gente vai para Gálatas, no capítulo de número 5, lá no versículo de número 19, o que que nós temos de orientação apostólica da parte do apóstolo Paulo? No versículo 19 até o 21, ele fala sobre obras da carne. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, quanto às quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Muitas festas de carnaval podem estar associadas a comportamentos imorais, como embriaguez, promiscuidade, que são condenadas na Bíblia.
Em resumo, enquanto a Bíblia não menciona diretamente o carnaval, porque o carnaval, da forma como nós concebemos, não existia, mas ela nos mostra alguns princípios que vão nos ensinar o seguinte: como cristãos, devemos viver de uma forma santa, separado do pecado e do comportamento mundano. A decisão de participar ou não do carnaval deve ser baseada na consciência do cristão, no desejo de quê? Honrar a Deus e no impacto que isso pode ter no seu testemunho diante dos outros. Porque cá entre nós, se você é cristão, pula carnaval, e as pessoas que não são crentes ver ou tomar conhecimento de que você também estava na mesma festividade, quando você tentar falar de Jesus, ou quando não convidar para a igreja, eles vão jogar isto em rosto, porque você estava compactuando da mesma festividade que eles. Em resumo, que moral você tem? Qual é o impacto do seu testemunho? Na verdade, seria um testemunho fajuto. Então, eu particularmente, eu não oriento, não vou jamais ir contra os princípios da Bíblia, pelas razões já apresentadas, e incentivar as pessoas que são crentes a participarem desta festividade popular. Uma outra coisa, e foi indagado também, e eis a razão deste vídeo, se carnaval bloco evangélico, isso é bíblico ou não. Ora, a gente sabe perfeitamente que não tem nenhuma base bíblica, as pessoas vão tentar argumentar dizendo que tem que usar todas as formas ou maneiras para anunciar o evangelho, etc e tal. Agora, convenhamos, nós temos 365 dias no ano para evangelizar. Aí a igreja decide colocar um bloco de carnaval justamente nesse período de cerca de 4 dias para evangelizar. Será que realmente vale a pena? Será que vai fazer com que o evangelho seja conhecido, Jesus reconhecido e exaltado? Ou vai criar dificuldade, quer na comunidade cristã, quer uma confusão na mente das pessoas que não são crentes? Em resumo, da minha parte, não tenho bons olhos para esse chamado bloco evangélico nesse período ou com qualquer outro, mas não sou eu que vou ditar para os outros que devem ou não fazer. Mas fica aí, meu irmão, a pergunta respondida dentro da minha possibilidade. Espero que tenha ajudado. E, de qualquer maneira, eu posso me posicionar dizendo que eu não concebo a ideia de um cristão aderir ao carnaval. E tampouco acho de bom alvitre uma igreja chamada evangélica colocar bloco, entre aspas, de carnaval na rua. Eu não vejo. Pode ser uma estratégia, talvez eu seja rabugento demais, ultrapassado, que seja. Mas eu não tenho nenhuma afeição por tal coisa. Deus o abençoe e, uma vez mais, obrigado pela sua pergunta e disponibilizo aqui no Cantinho Teológico, quem sabe para ajudar você que está sendo tentado a participar de uma festividade aqui ou outra, nesse período de carnaval, a não fazer por conta das razões já apresentadas. Vale a pena você ler na sua Bíblia os textos que foram citados aqui, porque a palavra de Deus não apenas para o meu coração, mas também para o seu coração. Deus o abençoe, o guarde, lhe dê saúde e que possa renovar suas forças para que você possa retomar depois das suas atividades com esse compromisso diante de Deus, com uma vida pura, santa, com um comportamento compatível com a fé evangélica, com um testemunho de impacto e, sobretudo, você possa fazer com que não adentre nenhum tipo resquício de imoralidade na sua vida, quando não na sua família.